Louis Althusser, por Marx. Capítulo 7. Marxismo e Humanismo. Começa com uma citação de Marx. Meu método analítico não parte do homem, mas do período social economicamente dado. Marx, Notas sobre Wagner, O Capital, tomo 3, página 249. 1. O humanismo socialista está na ordem do dia, engajada no período que, do socialismo, a cada um segundo seu trabalho, vai conduzi-la ao comunismo, a cada um segundo suas necessidades. A União Soviética proclama a palavra de ordem, tudo pelo homem, e aborda novos temas: liberdade do indivíduo, respeito da legalidade, dignidade da pessoa. Nos partidos operários, celebram-se as realizações do humanismo socialista e procuram-se suas justificativas teóricas no Capital e cada vez mais nas obras de juventude de Marx. É um acontecimento histórico. Pode-se mesmo perguntar se o humanismo socialista não é um tema bastante tranquilizador e atraente para tornar possível um diálogo entre comunistas e sociais-democratas. Até mesmo a troca ainda mais ampla com esses homens de boa vontade que recusam a guerra e a miséria. Hoje em dia, até mesmo a grande via do humanismo parece conduzir ao socialismo. De fato, a luta revolucionária sempre teve por objetivo o fim da exploração e, portanto, a libertação do homem. Mas, na sua primeira fase histórica, ela teve, como Marx previa, de tomar a forma da luta de classes. O humanismo revolucionário não podia ser, então, senão um humanismo de classe, o humanismo proletário. Fim da exploração do homem queria dizer fim da exploração de classe. Libertação do homem queria dizer libertação da classe operária, e, antes de tudo, pela ditadura do proletariado. Durante mais de 40 anos, na União Soviética, por meio de lutas gigantescas, o humanismo socialista, antes de se exprimir em termos de liberdade da pessoa, exprimiu-se em termos de ditadura de classe. O fim da ditadura do proletariado abre uma segunda fase histórica na União Soviética. Os soviéticos dizem: entre nós, as classes antagônicas desapareceram. A ditadura do proletariado cumpriu sua função. O Estado não é mais um Estado de classe, mas o Estado do povo inteiro, de todos. Efetivamente, os homens são, doravante, tratados na União Soviética sem distinção de classe, ou seja, como pessoas. Vêm-se, então, os temas do humanismo de classe ser sucedidos na ideologia pelos temas de um humanismo socialista da pessoa. Há 10 anos, o humanismo socialista existia apenas numa única forma, o humanismo de classe. Hoje, ele existe em duas formas: o humanismo de classe, em que ainda reina a ditadura do proletariado, China, etc., e o humanismo da pessoa, socialista, no qual aquela está ultrapassada, União Soviética. Duas formas que correspondem a duas fases históricas necessárias. No humanismo da pessoa, o humanismo de classe pode contemplar seu próprio futuro já realizado. Essa transformação da história esclarece certas transformações dos espíritos. A ditadura do proletariado que os sociais-democratas rejeitavam em nome do humanismo burguês da pessoa e que os opunha ferozmente aos comunistas está ultrapassada na União Soviética. Ainda melhor, prevê-se que ela poderá assumir no Ocidente formas pacíficas e breves. Desde então, esboça-se uma espécie de encontro entre dois humanismos da pessoa, o socialista e o liberal burguês ou cristão. A liberalização da União Soviética dá garantias ao segundo. Quanto ao humanismo socialista, pode-se considerá-lo não só como a crítica das contradições, mas também, e sobretudo, como a realização das aspirações mais nobres do humanismo burguês. Nele,
a humanidade teria enfim realizado seu sonho milenar, representado nos esboços dos humanismos passados, cristãos e burgueses, que no homem e entre os homens chegue, enfim, o reino do homem. Seria, enfim, cumprida a promessa profética de Marx, encarada nos manuscritos de 1844. Abre aspas, o comunismo, a apropriação da essência humana pelo homem, esse comunismo, enquanto naturalismo consumado igual ao humanismo. Fecha aspas. 2. Para ver além desse acontecimento, para compreendê-lo, para conhecer o sentido do humanismo socialista, não basta tomar nota do acontecimento, nem registrar os conceitos, humanismo, socialismo, pelos quais o acontecimento pensa a si mesmo. É preciso pôr à prova as justificativas teóricas dos conceitos para se assegurar de que eles nos dão um verdadeiro conhecimento científico do acontecimento. Ora, o par humanismo socialista encerra justamente uma desigualdade teórica impressionante. No contexto da concepção marxista, o conceito de socialismo é realmente um conceito científico, mas o de humanismo é apenas um conceito ideológico. Entendamo-nos. Trata-se não de contestar a realidade que o conceito de humanismo socialista está encarregado de designar, mas de definir o valor teórico desse conceito. Ao dizer que o conceito de humanismo é ideológico e não científico, afirmamos ao mesmo tempo que ele designa um conjunto de realidades existentes, mas que, diferentemente de um conceito científico, não dá os meios de conhecê-las. Ele designa, de um modo particular, ideológico, existências, mas não dá a essência delas. Confundir esses dois domínios seria interditar todo o conhecimento, alimentar uma confusão e arriscar-se a cair em erros. Para mostrar claramente, invocarei brevemente a experiência de Marx, que chegou à teoria científica da história apenas à custa de uma crítica radical da filosofia do homem, que lhe serviu de fundamento teórico durante os anos de juventude, 1840 a 1845. Emprego as palavras fundamento teórico em seu sentido estrito. Para o jovem Marx, o homem não era somente um grito denunciando a miséria e a servidão. Era o princípio teórico de sua concepção do mundo e de sua atitude prática. A essência do homem, fosse ela liberdade, razão ou comunidade, fundava tanto uma teoria rigorosa da história quanto uma prática política coerente. Vê-se isso nas duas etapas do período humanista de Marx. A primeira etapa é dominada por um humanismo racionalista liberal, mais próximo de Kant e de Fichte do que de Hegel. Quando Marx combate a censura, as leis feudais renanas, o despotismo da Prússia, ele funda teoricamente seu combate político e a teoria da história que o sustenta, numa filosofia do homem. A história só é inteligível por meio da essência do homem, que é liberdade e razão. Liberdade, ela é a essência do homem, como o peso é a essência dos corpos. O homem está destinado à liberdade, seu ser mesmo. Ainda que ele recuse ou a negue, permanece nela para sempre. Abre aspas. A liberdade constitui tanta a essência do homem que mesmo seus adversários a realizam ao combater-lhe a realidade. Logo, a liberdade sempre existiu, ora como um privilégio particular, ora como direito geral. Fecha aspas. Essa distinção esclarece a história inteira. Assim, o feudalismo é liberdade, mas na forma não racional do privilégio. O Estado moderno é liberdade, mas na forma racional do direito universal. Razão. O homem não é liberdade a não ser como razão. A liberdade humana não é nem o capricho, nem o determinismo do interesse, mas como queriam Kant e Fichte, a autonomia, obediência à lei interior da razão. Essa razão que, abre aspas, sempre existiu, mas nem sempre na forma racional, fecha aspas, Marx, carta a Hug.
Por exemplo, o feudalismo. Existe finalmente, nos tempos modernos, na forma da razão no Estado do direito e das leis. Abre aspas, a filosofia considera o Estado como grande organismo, no qual a liberdade jurídica, moral e política deve ter sua realização, e no qual cada cidadão, ao obedecer às leis do Estado, não obedece senão às leis naturais de sua própria razão, da razão humana. Fecha aspas. Daí a tarefa da filosofia, abre aspas, a filosofia pede que o Estado seja o estado da natureza humana, fecha aspas. Essa súplica dirige-se ao próprio Estado, que ele reconheça sua essência e tornar-se-á razão, verdadeira liberdade dos homens, reformando-se a si mesmo. A crítica filosófico-política, que lembra ao Estado seus deveres para consigo, resume então o todo da política. É a imprensa livre razão da humanidade que se torna a própria política. Essa prática política, que se resume à crítica teórica pública, ou seja, a crítica pública por meio da imprensa e que reclama como sua condição absoluta a liberdade da imprensa, é a prática política de Marx na Gazeta Renana. Desenvolvendo sua teoria da história, Marx funda e justifica ao mesmo tempo sua própria prática, a crítica pública do jornalista, que ele pensa como a ação política por excelência. Nessa filosofia iluminista, tudo se encaixa rigorosamente. 2. A segunda etapa, de 1842 a 1845, é dominada por uma nova forma de humanismo, o humanismo comunitário de Feuerbach. O Estado-razão permaneceu surdo à razão. O Estado prussiano não se reformou. Foi a própria história que exerceu esse julgamento sobre as ilusões do humanismo da razão. Os jovens radicais alemães aguardavam do pretendente que ele mantivesse, quando rei, as promessas liberais que anunciara à espera do trono. Mas o trono logo transformou o liberal em déspota. O Estado, que devia, enfim, tornar-se a razão, visto que o era em si, não gerava, mais uma vez, senão a desrazão. Dessa imensa decepção, que foi vivida pelos jovens radicais como uma verdadeira crise histórica e teórica, Marx extraiu a conclusão, abre aspas, o Estado político encerra precisamente em suas formas modernas as exigências da razão. Ele não se detém aí. Em toda parte ele supõe a razão realizada, mas em toda parte ele cai igualmente na contradição entre sua definição teórica e suas hipóteses reais. Fecha aspas. Um passo decisivo é então transposto. Os abusos do Estado não são mais concebidos como distrações do Estado perante sua essência, mas como contradição real entre sua essência, razão, e sua existência, desrazão. O humanismo de Feuerbach permite precisamente pensar essa contradição, ao mostrar na desrazão a alienação da razão, e nessa alienação a história do homem, ou seja, sua realização. Marx professa sempre uma filosofia do homem, abre aspas, ser radical é pegar as coisas pela raiz. Ora, para o homem, a raiz é o próprio homem, fecha aspas. 1843. Mas o homem não é então liberdade e razão, senão porque ele é inicialmente Gemeinwesen, fecha aspas, ser comunitário. Um ser que só se realiza teoricamente, ciência, e praticamente política em relações humanas universais, tanto com os homens quanto com seus objetos, a natureza exterior humanizada pelo trabalho. Ainda que a essência do homem funda a história e a política. A história é a alienação e a produção da razão na desrazão, do homem verdadeiro no homem alienado. Nos produtos alienados de seu trabalho, mercadorias, Estado, religião, o homem, sem o saber, realiza a essência do homem. Essa perda do homem que produz a história e o homem supõe uma essência pré-existente definida. No fim da história, esse homem, que se tornou
objetividade inumana terá apenas de reaver como sujeito sua própria essência alienada na propriedade, na religião e no Estado, para se tornar homem total, homem verdadeiro. Essa nova teoria do homem funda um novo tipo de ação política, a política de uma reapropriação prática. O apelo à simples razão do Estado desaparece. A política não é mais simples crítica teórica, edificação da razão pela imprensa livre, mas a reapropriação prática de sua essência pelo homem. Pois o Estado, como a religião, é o homem, mas o homem despossuído. O homem está cindido entre o cidadão, Estado, e o homem civil, duas abstrações. No céu do Estado, nos direitos do cidadão, o homem vive imaginariamente a comunidade humana de que é privado na terra dos direitos do homem. Assim, a revolução não será mais somente política, reforma liberal racional do Estado, mas humana, comunista, para restituir ao homem sua natureza alienada na forma fantástica do dinheiro, do poder e dos deuses. A partir de então, essa revolução prática será a obra comum da filosofia e do proletariado. Pois na filosofia, o homem é afirmado teoricamente. No proletariado, ele é negado praticamente. A penetração da filosofia no proletariado será a revolta consciente da afirmação contra sua própria negação, a revolta do homem contra suas condições inumanas. Então, o proletariado negará na sua própria negação e tomará posse de si no comunismo. A revolução é a própria prática da lógica imanente à alienação. É o momento em que a crítica, até então desarmada, reconhece suas armas no proletariado. Ela fornece ao proletariado a teoria de que ele é. O proletariado lhe fornece, em compensação, sua força armada, uma única e mesma força onde cada um se alia apenas consigo mesmo. A aliança revolucionária do proletariado e da filosofia é, portanto, ainda que selada com a essência do homem. 3. A partir de 1845, Marx rompe radicalmente com toda a teoria que funda a história e a política numa essência do homem. Essa ruptura única comporta 3 aspectos teóricos indissociáveis. 1. Formação de uma teoria da história e da política fundada em conceitos radicalmente novos. Conceitos de formação social, forças produtivas, relações de produção, superestrutura, ideologias, determinações em última instância pela economia, determinação específica dos outros níveis, etc. 2. Crítica radical das pretensões teóricas de todo humanismo filosófico. 3. Definição do humanismo como ideologia. Nessa nova concepção, tudo se encaixa também rigorosamente, mas é um novo rigor. A essência do homem, criticada. 2. É definida como ideologia. 3. Categoria que pertence à nova teoria da sociedade e da história. 1. A ruptura com toda a antropologia ou todo o humanismo filosóficos não é um detalhe secundário. Ela é constitutiva da descoberta científica de Marx. Ela significa que, num único e mesmo ato, Marx rejeita a problemática da filosofia anterior e adota uma problemática nova. A filosofia anterior, idealista, burguesa, repousava em todos os seus domínios e desenvolvimentos, teoria do conhecimento, concepção da história, economia política, moral, estética, etc., sobre uma problemática da natureza humana ou da essência do homem. Essa problemática foi, durante séculos, a evidência mesma, e ninguém sonhava em questioná-la, mesmo em suas modificações internas. Essa problemática não era vaga nem imprecisa. Era, ao contrário, constituída por um sistema coerente de conceitos precisos, estreitamente articulados uns aos outros. Ela implicava, quando Marx a enfrentou, os 2 postulados complementares definidos por ele na 6ª tese sobre Feuerbach. 1. Que existe uma essência universal do homem. 2. Que essa essência
é o atributo dos indivíduos considerados isoladamente que são seus sujeitos reais. Esses dois postulados são complementares e indissociáveis. Ora, sua existência e sua unidade pressupõem toda uma concepção empirista idealista do mundo. Para que a essência do homem seja atributo universal, é preciso efetivamente que sujeitos concretos existam, como dados absolutos, o que implica o empirismo do sujeito. Para que esses indivíduos empíricos sejam homens, é preciso que eles tragam em si toda a essência humana, se não de fato, ao menos de direito, o que implica o idealismo da essência. O empirismo do sujeito implica, portanto, o idealismo da essência e reciprocamente. Essa relação pode se inverter em seu contrário, empirismo do conceito, idealismo do sujeito. A inversão respeita a estrutura fundamental dessa problemática, que permanece fixa. Pode-se reconhecer nessa estrutura tipo não só o princípio das teorias da sociedade, de Hobbes a Rousseau, da economia política, de Petit a Ricardo, da moral, de Descartes a Kant, mas também o próprio princípio da teoria idealista e materialista, pré-marxista do conhecimento, de Locke a Feuerbach, passando por Kant. O conteúdo da essência humana ou dos sujeitos empíricos pode variar, como se vê em Descartes e a Feuerbach. O sujeito pode passar do empirismo ao idealismo, como se vê de Locke a Kant. Os termos e sua relação variam apenas no interior de uma estrutura tipo invariante, que constitui essa problemática mesma. Ao idealismo da essência responde sempre o empirismo do sujeito, ou ao idealismo do sujeito, o empirismo da essência. Ao rejeitar a essência do homem como fundamento teórico, Marx rejeita todo esse sistema orgânico de postulados. Ele expulsa as categorias filosóficas, sujeito, empirismo, essência ideal, etc., de todos os domínios em que elas reinavam. Não só da economia política, rejeição do mito do homo economicus, ou seja, do indivíduo com faculdades e necessidades definidas na condição de sujeito da economia clássica. Não só da história, rejeição do atomismo social e do idealismo político-ético. Não só da moral, rejeição da ideia moral kantiana, mas também da própria filosofia, visto que o materialismo de Marx exclui o empirismo do sujeito, e seu inverso, o sujeito transcendental, e o idealismo do conceito, e seu inverso, o empirismo do conceito. Essa revolução teórica total somente tem condições de recusar os antigos conceitos porque os substitui por conceitos novos. Marx funda efetivamente uma nova problemática, uma nova maneira sistemática de colocar questões ao mundo, novos princípios e um novo método. Essa descoberta está contida imediatamente na teoria do materialismo histórico, na qual Marx propõe não só uma nova teoria da história das sociedades, mas, ao mesmo tempo, implícita, porém necessariamente uma nova filosofia com implicações infinitas. Assim, quando Marx substitui na teoria da história o velho par indivíduo, essência humana por novos conceitos, forças produtivas, relação de produção, etc., ele propõe de fato, simultaneamente, uma nova concepção da filosofia. Ele substitui os antigos postulados, empirismo, idealismo do sujeito, empirismo, idealismo da essência, que estão na base não só do idealismo, mas também do materialismo pré-marxista, por um materialismo dialético histórico da praxis, ou seja, por uma teoria dos diferentes níveis específicos da prática humana, prática econômica, prática política, prática ideológica, prática científica, em suas articulações próprias, fundadas nas articulações específicas da unidade da sociedade humana. Resumindo, digamos que Marx substitui o conceito ideológico e universal da prática feuerbachiana por uma concepção concreta das diferenças específicas que permite situar cada prática particular nas diferenças específicas da estrutura social. Para compreender o que Marx traz de radicalmente novo,
É preciso, então, tomar consciência não só da novidade dos conceitos do materialismo histórico, mas também da profundidade da revolução teórica que eles implicam e anunciam. É com essa condição que é possível definir o estatuto do humanismo, rejeitando suas pretensões teóricas e reconhecendo sua função prática de ideologia. Do ponto de vista estritamente teórico, pode-se e deve-se então falar abertamente de um anti-humanismo teórico de Marx, vendo nesse anti-humanismo teórico a condição de possibilidade absoluta, negativa, do conhecimento positivo do próprio mundo humano e de sua transformação prática. Não se pode conhecer algo dos homens a não ser com a condição absoluta de reduzir a cinzas o mito filosófico teórico do homem. Todo pensamento que recorresse, então, a Marx para restaurar, de uma maneira ou de outra, uma antropologia ou um humanismo teóricos, seria teoricamente apenas cinzas. Mas, na prática, ele poderia edificar um instrumento de ideologia pré-marxista, que pesaria sobre a história real e arriscaria levá-la a impasses. Pois o anti-humanismo marxista teórico tem por corolário o reconhecimento e o conhecimento do próprio humanismo, como ideologia. Marx jamais caiu na ilusão idealista de crer que o conhecimento de um objeto poderia, no limite, substituir esse objeto ou dissipar-lhe a existência. Os cartesianos, que sabiam que o Sol estava a 2.000 milhas, espantavam-se de que ele fosse visto a 200 passos. Nem Deus lhes chegava para preencher essa distância. Marx nunca acreditou que o conhecimento da natureza do dinheiro, uma relação social, pudesse destruir sua aparência, sua forma de existência. Uma coisa, pois essa aparência era seu próprio ser, tão necessária quanto o modo de produção existente. Marx nunca acreditou que uma ideologia pudesse ser dissipada pelo seu conhecimento, pois o conhecimento dessa ideologia, sendo o conhecimento de suas condições de possibilidade, de sua estrutura, de sua lógica específica e de seu papel prático no interior de uma sociedade dada, é, ao mesmo tempo, o conhecimento das condições de sua necessidade. Logo, o anti-humanismo teórico de Marx não suprime de maneira nenhuma a existência histórica do humanismo. Tanto depois como antes de Marx, encontram-se no mundo real filosofias do homem. E hoje em dia, até mesmo certos marxistas sentem-se tentados a desenvolver os temas de um novo humanismo teórico. Melhor ainda, o anti-humanismo teórico de Marx reconhece, relacionando-o com suas condições de resistência, uma necessidade do humanismo como ideologia, uma necessidade sob condições. O reconhecimento dessa necessidade não é puramente especulativo. É unicamente com base nela que o marxismo pode fundar uma política referente às formas ideológicas existentes, sejam elas quais forem: religião, moral, arte, filosofia, direito e humanismo, em primeiríssimo lugar. Uma eventual política marxista sobre a ideologia humanista, ou seja, uma atitude política a respeito do humanismo, política que pode ser a recusa ou a crítica, ou o emprego, ou o apoio, ou o desenvolvimento, ou a renovação humanista das formas atuais da ideologia na área ético-política. Essa política só é possível sob condição absoluta de ser fundada na filosofia marxista, cujo anti-humanismo teórico é condição prévia. 4. Tudo depende, então, do conhecimento da natureza do humanismo como ideologia. Não se trata aqui de propor uma definição aprofundada da ideologia. Basta saber, muito esquematicamente, que uma ideologia é um sistema, com sua lógica e seu rigor próprios, de representações, imagens, mitos, ideias ou conceitos, conforme o caso, dotado de uma existência e de um papel históricos no interior de uma sociedade dada. Sem entrar no problema das relações de uma ciência com seu passado ideológico, digamos que a ideologia como sistema de representações se distingue da ciência pelo fato de que,
Nela, a função prático-social prevalece sobre a função teórica, ou função de conhecimento. Qual é a natureza dessa função social? Para entendê-lo, é preciso reportar-se à teoria marxista da história. Os sujeitos da história são sociedades humanas dadas. Elas se apresentam como totalidades, cuja unidade é constituída por um tipo específico de complexidade, que põe em jogo instâncias que se podem muito esquematicamente, segundo Engels, reduzir a três: a economia, a política e a ideologia. Em toda sociedade se constata, portanto, em formas por vezes muito paradoxais, a existência de uma atividade econômica de base, de uma organização política e de formas ideológicas, religião, moral, filosofia, etc. Portanto, a ideologia faz organicamente parte, como tal, de toda a totalidade social. Tudo ocorre como se as sociedades humanas não pudessem subsistir sem essas formações específicas, esses sistemas de representações de nível diverso, que são as ideologias. As sociedades humanas secretam a ideologia como o elemento e a própria atmosfera indispensáveis à sua respiração e à sua vida históricas. Somente uma concepção ideológica do mundo pôde imaginar sociedades sem ideologias e admitir a ideia utópica de um mundo onde a ideologia, e não alguma de suas formas históricas, desaparecia sem deixar vestígios, para ser substituída pela ciência. Essa utopia está, por exemplo, no princípio da ideia de que a moral, que é, em sua essência, ideologia, poderia ser substituída pela ciência ou tornar-se científica de uma ponta a outra. Ou a religião, dissipada pela ciência, que tomaria de algum modo seu lugar, que a arte poderia se confundir com o conhecimento ou se tornar vida cotidiana, etc. E para não evitar a questão mais candente, o materialismo histórico não pode conceber que mesmo uma sociedade comunista possa prescindir de ideologia, quer se trate de moral, quer de arte ou de representação de mundo. Pode-se, de certo, prever aí modificações importantes nas formas ideológicas e suas relações, até mesmo o desaparecimento de certas formas existentes ou a transferência de sua função para formas vizinhas. Pode-se também, com base nas premissas da experiência já adquirida, prever o desenvolvimento de novas formas ideológicas. Por exemplo, as ideologias, concepção científica do mundo, humanismo comunista, mas, no estado atual da teoria marxista, tomada rigorosamente, não é concebível que o comunismo, novo modo de produção, que implica forças produtivas e relações de produção determinadas, possa prescindir de uma organização social da produção e de formas ideológicas correspondentes. Logo, a ideologia não é uma aberração ou uma excrescência contingente da história. É uma estrutura essencial à vida histórica das sociedades. Aliás, unicamente a existência e o reconhecimento de sua necessidade podem permitir agir sobre a ideologia e transformar a ideologia em instrumento de ação refletida sobre a história. Convencionou-se dizer que a ideologia pertence à região consciência, que não haja engano sobre essa denominação, que permanece contaminada pela problemática idealista anterior a Marx. Na verdade, a ideologia tem muito pouco a ver com a consciência, supondo que esse termo tenha um sentido unívoco. Ela é profundamente inconsciente, mesmo quando se apresenta, como na filosofia pré-marxista, numa forma refletida. A ideologia é efetivamente um sistema de representações, mas essas representações não têm, no mais das vezes, nada a ver com a consciência. Elas são, no mais das vezes, imagens, eventualmente conceitos, mas é antes de tudo como estruturas que elas se impõem à imensa maioria dos homens, sem passar por sua consciência. São objetos culturais percebidos, aceitos, suportados, que atuam funcionalmente sobre os homens por um processo que lhes escapa. Os homens vivem sua ideologia como o cartesiano via ou não via.
se não estava olhando para ela, a lua a 200 passos. De maneira nenhuma como uma forma de consciência, mas como objeto do seu mundo, como seu próprio mundo. O que quer dizer, todavia, quando se diz que a ideologia diz respeito à consciência dos homens? Primeiro, que se distingue a ideologia das outras instâncias sociais, mas também que os homens vivem suas ações, comumente atribuídas pela tradição clássica à liberdade e à consciência, na ideologia, mediante e pela ideologia. Em suma, que a relação vivida dos homens com o mundo, inclusive com a história, na ação ou inação política, passa pela ideologia, ou melhor, é a própria ideologia. É nesse sentido que Marx dizia que é na ideologia, como lugar das lutas políticas, que os homens tomam consciência de seu lugar no mundo e na história. É no interior dessa inconsciência ideológica que os homens conseguem modificar suas relações vividas com o mundo e adquirir essa nova forma de inconsciência específica que se chama consciência. A ideologia se refere, portanto, à relação vivida dos homens com seu mundo. Essa relação que não se mostra consciente, senão sob a condição de ser inconsciente. Parece, da mesma maneira, não ser simples, senão sob a condição de ser complexa, de não ser uma relação simples, mas uma relação de relações, uma relação de segundo grau. Na ideologia, os homens exprimem, com efeito, não suas relações com suas condições de existência, mas a maneira pela qual vivem sua relação com suas condições de existência, o que supõe, simultaneamente, relação real e relação vivida, imaginária. A ideologia é, então, a expressão da relação dos homens com seu mundo, ou seja, a unidade sobredeterminada de sua relação real e de sua relação imaginária com suas condições de existência reais. Na ideologia, a relação real está inevitavelmente investida na relação imaginária, relação que mais exprime uma vontade, conservadora, conformista, reformista ou revolucionária, até mesmo uma esperança ou uma nostalgia do que descreve uma realidade. É nessa sobredeterminação do real pelo imaginário e do imaginário pelo real que a ideologia é, em seu princípio, ativa, que ela reforça ou modifica a relação dos homens com suas condições de existência, nessa relação ela mesma imaginária. Decorre daí que essa ação jamais pode ser puramente instrumental. Os homens que se serviriam de uma ideologia como de um puro meio de ação, de uma ferramenta, encontram-se presos nela, tomados por ela no momento mesmo em que se servem dela e acreditam ser seus senhores incontestes. Isso é perfeitamente claro no caso de uma sociedade de classes. A ideologia dominante é, então, a ideologia da classe dominante. Mas a classe dominante não mantém com a ideologia dominante, que é a sua ideologia, uma relação exterior e lúcida de utilidade ou de astúcia puras. Quando a classe ascendente burguesa desenvolve, no decurso do século XVIII, uma ideologia humanista da igualdade, da liberdade e da razão, ela dá à sua própria reivindicação a forma da universalidade, como se assim ela quisesse alistar do seu lado, formando-os para esse fim, os próprios homens que ela não libertará, senão para os explorar. Aí está o mito russoniano da origem da desigualdade. Os ricos fazendo aos pobres o discurso mais refletido já concebido para convencê-los a viver sua servidão como sua liberdade. Na verdade, a burguesia deve crer no seu mito antes de convencer dele os outros. E não só para os convencer, pois o que ela vive em sua ideologia é essa relação imaginária com suas condições de existência reais, a qual lhe permite simultaneamente agir sobre si, dar-se consciência jurídica e moral e as condições jurídicas e morais do liberalismo econômico, e sobre os outros, seus explorados e futuros explorados, os trabalhadores livres, a fim de assumir
preencher e suportar seu papel histórico de classe dominante. Na ideologia da liberdade, a burguesia vive, assim, exatamente sua relação com suas condições de existência, ou seja, sua relação real, o direito da economia capitalista liberal, mas investida por uma relação imaginária. Todos os homens são livres, inclusive os trabalhadores livres. Sua ideologia consiste nesse jogo de palavras sobre a liberdade, que revela tanto a vontade burguesa de mistificar seus explorados livres para mantê-los sob controle pela chantagem da liberdade, quanto a necessidade da burguesia de viver sua própria dominação de classe, como a liberdade de seus próprios explorados. Assim como um povo que explora outro não poderia ser livre, igualmente uma classe que se serve de uma ideologia está também submetida a ela. Quando se fala da função de classe de uma ideologia, é preciso, portanto, compreender que a ideologia dominante é efetivamente a ideologia da classe dominante e que ela lhe serve não só para dominar a classe explorada, mas também para se constituir ela mesma como classe dominante, fazendo-a aceitar como real e justificada sua relação vivida com o mundo. Mas é preciso ir além e perguntar-se o que acontece à ideologia numa sociedade onde as classes desapareceram. O que acaba de ser enunciado permite uma resposta. Se toda a função social da ideologia se resumisse ao cinismo de um mito, como as belas mentiras de Platão ou as técnicas da publicidade moderna, que a classe dominante fabricaria e manipularia de fora para enganar aqueles que exploram, a ideologia desapareceria com as classes. Mas como vimos que, mesmo no caso de uma sociedade de classes, a ideologia está ativa sobre a própria classe dominante e contribui para modelá-la, modificar suas atitudes para adaptá-la às suas condições reais de existência. Exemplo, a liberdade jurídica. Está claro que a ideologia, como sistema de representação de massa, é indispensável a toda a sociedade para formar os homens, transformá-los e colocá-los em situação de responder às exigências de suas condições de existência. Se a história é também, numa sociedade socialista, como dizia Marx, uma perpétua transformação das condições de existência dos homens, estes devem incessantemente ser transformados para se adaptar a essas condições. Se essa adaptação não pode ser deixada à espontaneidade, mas deve constantemente ser assumida, dominada, controlada, é na ideologia que essa exigência se exprime, essa distância se mede, que essa contradição é vivida e que sua resolução é ativada. É na ideologia que a sociedade sem classes vive a adequação de sua relação com o mundo. Nela e por ela que transforma a consciência dos homens, ou seja, sua atitude e seu comportamento, para colocá-los no nível de suas tarefas e de suas condições de existência. Numa sociedade de classes, a ideologia é o intermediário pelo qual e o elemento no qual a relação dos homens com suas condições de existência se resolve em benefício da classe dominante. Numa sociedade sem classes, a ideologia é o intermediário pelo qual e o elemento no qual a relação dos homens com suas condições de existência é vivida em benefício de todos os homens. 5. Estamos preparados para voltar ao tema do humanismo socialista e prestar contas da disparidade teórica que constatamos entre um termo científico, socialismo, e um termo ideológico, humanismo. Em suas relações com as formas existentes do humanismo burguês ou cristão da pessoa, o humanismo socialista da pessoa se apresenta como ideologia justamente no jogo de palavras que autoriza esse encontro. Longe de mim o pensamento de que se possa tratar do encontro de um cinismo e de uma ingenuidade. O jogo de palavras é sempre, no caso, o indício de uma realidade histórica e, ao mesmo tempo, de um equívoco vivido e a expressão da vontade de ultrapassá-lo. Quando os marxistas enfatizam em suas relações com o resto do mundo
o humanismo socialista da pessoa, manifestam muito simplesmente sua vontade de vencer a distância que o separa de seus aliados possíveis e antecipam simplesmente o movimento, confiando à história futura o cuidado de preencher as antigas palavras com um conteúdo novo. É esse conteúdo que importa, pois, mais uma vez, os temas do humanismo marxista não são, em primeiro lugar, temas para uso dos outros. Os marxistas que os desenvolvem fazem-no necessariamente para eles mesmos antes de fazê-lo para os outros. Ora, nós sabemos que no que são baseados esses desenvolvimentos, nas condições novas existentes na União Soviética, no fim da ditadura do proletariado e na passagem ao comunismo. É exatamente aqui que tudo se decide. E eis como eu colocaria a questão. A que corresponde na União Soviética o desenvolvimento manifesto dos temas do humanismo da pessoa socialista? Na ideologia alemã, falando da ideia do homem e do humanismo, Marx nota que a ideia de natureza humana ou de essência do homem recobre um juízo de valor dobrado, que reclama o par humano-inumano e escreve, abre aspas, o inumano, tanto quanto o humano, é um produto das condições atuais, é o seu lado negativo, fecha aspas. O par humano-inumano é o princípio oculto de todo o humanismo, que não é, então, senão a maneira de viver, suportar, resolver essa contradição. O humanismo burguês colocava o homem no princípio de toda a teoria. Essa essência luminosa do homem era o lado visível de um inumano sombrio. O conteúdo da essência humana, essa essência aparentemente absoluta, indicava nessa parte sombria seu nascimento revoltado. O homem, liberdade e razão, denunciava o homem egoísta e dilacerado da sociedade capitalista. Nas duas formas desse par inumano-humano, tanto a burguesia do século XVIII, na forma liberal racional, quanto os intelectuais alemães radicais de esquerda, na forma comunitária ou comunista, viviam suas relações com suas condições de existência como uma recusa, uma reivindicação e um programa. Qual é a situação do humanismo socialista atual? Também ele é recusa e denúncia. Recusa de todas as discriminações humanas, sejam elas raciais, políticas, religiosas ou outras. É recusa de toda exploração econômica e servidão política. É recusa da guerra. Essa recusa não é somente uma orgulhosa proclamação de vitória, uma exortação e um exemplo dirigidos ao exterior, a todos os homens que suportam o imperialismo, sua exploração, sua miséria, sua servidão, suas discriminações e suas guerras. Ela é também, e antes de tudo, voltada para dentro, a própria União Soviética. No humanismo socialista da pessoa, a União Soviética certifica, por sua conta, a superação do período de ditadura do proletariado, mas também rejeita e condena seus abusos, as formas aberrantes e criminosas que ela assumiu no período do culto da personalidade. O humanismo socialista diz respeito, em seu uso interno, à realidade histórica da superação da ditadura do proletariado e das formas abusivas que ele adotou na União Soviética. Ele diz respeito a uma realidade dupla, não só uma realidade ultrapassada pela necessidade racional do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção socialistas, a ditadura do proletariado, mas ainda uma realidade que não se deveria ter tido de ultrapassar. Essa nova forma de existência não racional da razão, essa parte de desrazão e de inumano histórica que o passado da União Soviética carrega em si, o terror, a repressão e o dogmatismo, justamente o que ainda não se acabou de ultrapassar em seus efeitos e seus danos. Mas por essa vontade, passamos da sombra à luz, do inumano ao humano. O comunismo pelo qual envereda a União Soviética é um mundo sem exploração econômica, sem violência, sem discriminação, um mundo que abre perante os soviéticos o espaço infinito do progresso, da ciência, da cultura, do pão e da liberdade, do livre desenvolvimento, um mundo que pode ser sem sombras nem dramas. Por que, então, esse acento tão deliberadamente posto no homem?
Para que os homens soviéticos precisam de uma ideia do homem? Ou seja, de uma ideia de si mesmos que os ajude a viver sua história? É difícil não estabelecer aqui uma relação entre, por um lado, a necessidade de preparar e realizar uma mutação histórica importante, a passagem ao comunismo, fim da ditadura do proletariado, desaparecimento do aparelho de Estado que supõe a criação de novas formas de organização políticas, econômicas, culturais correspondentes a essa passagem, e, por outro, as condições históricas nas quais essa passagem se deve efetuar. Ora, é evidente que essas condições trazem também a marca própria do passado da União Soviética e de suas dificuldades. Não só a marca das dificuldades devidas ao período do culto da personalidade, mas também daquelas mais distantes próprias da construção do socialismo no único país. E, ademais, num país atrasado econômica e culturalmente em sua origem. Entre essas condições, é preciso mencionar, em primeiro lugar, as condições teóricas herdadas desse passado. É essa inadequação entre as tarefas históricas e suas condições que pode explicar um recurso a essa ideologia. De fato, os temas do humanismo socialista designam a existência de problemas reais, problemas históricos, econômicos, políticos e ideológicos novos que o período stalinista recobrira de sombra, mas que ele produziu, entretanto, ao produzir o socialismo. Problemas das formas de organização econômicas, políticas e culturais correspondentes ao grau de desenvolvimento alcançado pelas forças produtivas do socialismo. Problemas das novas formas de desenvolvimento individual no novo período da história, em que o Estado não se encarrega mais pela coação, nem da direção, nem do controle do destino de cada um, em que todo homem tem doravante objetivamente a escolha, ou seja, a difícil tarefa de se tornar por si mesmo o que ele é. Os temas do humanismo socialista, livre desenvolvimento do indivíduo, respeito da legalidade socialista, dignidade da pessoa, etc., são a maneira pela qual os soviéticos e outros socialistas vivem suas relações com esses problemas, ou seja, com as condições nas quais eles se colocam. É impressionante constatar que, conforme a necessidade de seu desenvolvimento, na maioria das democracias socialistas, como na União Soviética, os problemas da política e da moral passam ao primeiro plano e que os partidos ocidentais são também assombrados por esses problemas. Ora, não é menos impressionante ver que esses problemas são ocasionalmente, se não com frequência, enfrentados teoricamente por meio de conceitos que pertencem ao período de juventude de Marx, a sua filosofia do homem. Os conceitos de alienação, de cisão, de fetichismo, de homem total, etc., no entanto, considerados em si mesmos, esses problemas são, no fundo, problemas que, longe de requerer uma filosofia do homem, dizem respeito ao ajuste das novas formas de organização da vida econômica, da vida política e da vida ideológica, incluindo-se aí as novas formas do desenvolvimento individual dos países socialistas em sua fase de desaparecimento ou de superação da ditadura do proletariado. Como explicar, então, que os problemas sejam, por certos, ideológicos, colocados em função dos conceitos de uma filosofia do homem, em vez de serem colocados aberta, nítida e rigorosamente nos termos econômicos, políticos, ideológicos, etc., da teoria marxista? Por que tantos filósofos marxistas parecem sentir a necessidade de recorrer ao conceito ideológico pré-marxista de alienação para pretensamente pensar e resolver esses problemas históricos concretos? Não se constataria a tentação desse recurso ideológico se ele não fosse, à sua maneira, o índice de uma necessidade que não pode, todavia, abrigar-se sob a proteção de outras formas bem fundamentadas de necessidade. Está fora de dúvida que os comunistas têm boas razões para opor a realidade econômica, social, política e cultural do socialismo à inumanidade do imperialismo em geral, que esse contraste faz parte do confronto e da luta do socialismo e do imperialismo.
Mas poderia ser igualmente perigoso usar sem discriminação nem reservas, como se fosse um conceito teórico, um conceito ideológico, como o humanismo, carregado inevitavelmente de associações do inconsciente pequeno-burguesa. Sabe-se que a pequena burguesia e sua ideologia, a qual Lenin predizia um belo futuro, ainda não foram enterradas pela história. Aqui tocamos numa razão mais profunda e, sem dúvida, difícil de enunciar. Esse recurso à ideologia pode também, dentro de certos limites, ser considerado efetivamente como o substituto de um recurso à teoria. Encontraríamos aqui as condições teóricas atuais legadas ao marxismo pelo seu passado. Não só o dogmatismo do período stalinista, mas também, vinda de muito longe, a herança das interpretações oportunistas desastrosas da Segunda Internacional, que Lenin combateu durante sua vida, mas que também não foram enterradas definitivamente pela história. Essas condições obstruíram o desenvolvimento que teria sido indispensável à teoria marxista para lhe fornecer justamente os conceitos requeridos pelos problemas novos, conceitos que lhe permitiriam hoje colocar esses problemas em termos científicos e não ideológicos, que lhe permitiriam chamar as coisas pelo nome, ou seja, pelos conceitos marxistas apropriados, em vez de designá-las, como acontece demasiadas vezes por conceitos ideológicos, alienação ou sem estatuto definido. É lamentável constatar, por exemplo, que o conceito pelo qual os comunistas designam um fenômeno histórico importante da história da União Soviética e do movimento operário, o do culto da personalidade, seja se tomado como um conceito teórico, um conceito inencontrável, inclassificável na teoria marxista. Ele pode efetivamente descrever e condenar um estilo de comportamento e, por essa razão, possuir um valor duplamente prático, mas que eu saiba, Marx jamais considerou que um estilo de comportamento político pudesse ser diretamente assimilado a uma categoria histórica, ou seja, a um conceito da teoria do materialismo histórico, pois se ele designa uma realidade, não é seu conceito. No entanto, tudo aquilo que é dito do culto da personalidade diz respeito precisamente ao domínio da superestrutura, portanto, da organização do Estado e das ideologias. Diz respeito, ademais, em geral, apenas a esse domínio, o qual, segundo a teoria marxista, como sabemos, possui uma autonomia relativa, o que explica de maneira muito simples, em teoria, que a infraestrutura socialista tenha podido, no essencial, desenvolver-se sem danos puramente durante aquele período de erros que afetaram a superestrutura. Por que os conceitos marxistas existentes, conhecidos e reconhecidos, não são evocados para pensar e situar esse fenômeno, descrito na realidade como estilo de comportamento e relacionado à psicologia de um homem, ou seja, simplesmente descrito, mas não pensado? Por que, se a psicologia de um homem pôde assumir esse papel histórico, não colocar em termos marxistas a questão das condições de possibilidades históricas dessa aparente promoção da psicologia à dignidade e à dimensão de um fato histórico? O marxismo contém, em seus princípios, os elementos por meio dos quais colocar esse problema em termos de teoria. Portanto, por meio dos quais o elucidar e ajudar a resolvê-lo. Não evoco, por acaso, o duplo exemplo dos conceitos de alienação e de culto da personalidade, pois os conceitos do humanismo socialista, em particular o problema do direito e da pessoa, têm também, eles, por objeto, problemas provenientes do domínio da superestrutura, organização do Estado, vida política, moral, ideologias, etc. E não se pode deixar de pensar que o recurso à ideologia é igualmente aí caminho mais rápido, o substituto de uma teoria insuficiente. Insuficiente, mas latente e possível. Tal seria o papel dessa tentação de recurso à ideologia, preencher essa ausência, esse atraso, essa distância, sem a reconhecer abertamente, fazendo, como dizia Engels, de sua necessidade e de sua impaciência
um argumento teórico e tomando a necessidade de uma teoria pela própria teoria. O humanismo filosófico, pelo qual corremos o risco de ser ameaçados e que se abriga debaixo das realizações sem precedente do próprio socialismo, seria esse complemento destinado a dar a certos ideólogos marxistas, na carência de uma teoria, o sentimento da teoria que lhes falta. Um sentimento que não pode aspirar ao que Marx nos deu de mais precioso no mundo, a possibilidade de um conhecimento científico. Eis porque, se o humanismo socialista está na ordem do dia, as boas razões dessa ideologia não podem, em nenhum caso, servir de garantia para as más, sem nos arrastar para a confusão entre a ideologia e a teoria científica. O anti-humanismo filosófico de Marx permite um entendimento da necessidade das ideologias existentes, inclusive do humanismo, mas permite também, ao mesmo tempo, pois é uma teoria crítica e revolucionária, o entendimento da tática a adotar para com elas, apoiá-las, transformá-las ou combatê-las. E os marxistas sabem que não é possível nenhuma tática que não se apoie numa estratégia, e nenhuma estratégia que não se apoie na teoria. Louis Althusser, outubro de 1963.